Na região de Pura, no Peru, fica o deserto de Nazca, uma massa de dunas de areia de 5.000 milhas quadradas, adjacente ao Oceano Pacífico. Ele fica ao lado das encostas da poderosa Cordilheira dos Andes e representa o ponto geográfico mais baixo do Peru. À medida que as águas frias da costa se combinam com o ar subtropical do interior, criam-se as condições perfeitas para formar esse ambiente e, como resultado, ele existe intocado há milhões de anos. Esta é uma faixa intocada de areia e vegetação rasteira, habitada principalmente por pequenos répteis e roedores, animais capazes de viver em condições extremas. Apesar do clima e da paisagem rigorosos, no entanto, seres humanos povoaram a região por milhares de anos, deixando para trás um dos mistérios mais bizarros da história, as linhas de Nazca. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas linhas de Nazca, discutir o que elas eram, como foram feitas e as teorias que cercam sua origem. Embora seja importante lembrar que este ainda é um dos maiores mistérios da história da América do Sul, junte-se a nós enquanto viajamos de volta no tempo para descobrir o antigo enigma das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são entalhes no solo mais duro do deserto de Nazca, que foram feitos por povos antigos, possivelmente entre 500 a.C. e 500 d.C. As linhas cobrem uma área no solo do deserto de 50 km², e o comprimento total de todas as linhas chega a mais de 1.300 metros. A maioria das linhas simplesmente vai diretamente de um ponto a outro através do deserto, mas muitos geoglifos de animais e plantas também podem ser vistos do ar. A maioria das gravuras tem entre 10 e 15 centímetros de profundidade e cerca de 33 centímetros de largura. No entanto, em seus pontos mais largos, algumas linhas individuais podem ter quase 2 metros de largura. As linhas foram criadas por pessoas que arrastavam grandes ferramentas pelo solo, formando padrões ao raspar a superfície e revelar o solo mais claro. No processo, pedras, plantas e detritos naturais eram retirados do caminho das linhas, revelando imagens intactas gravadas no solo para sempre. As linhas de Nazca se dividem em 2 fases, cada uma com linhas gravadas em períodos próximos. Temos o rosto de Paracas, supostamente criado pela cultura Paracas no sul do Peru entre 500 a.C. e 200 a.C. E temos o rosto de Nazca, que acredita-se ter sido produzido pela cultura Nazca, que sucedeu à anterior entre 200 a.C. e 580. Muitas das linhas de Nazca podem ser vistas do topo das colinas ao redor dos Andes, mas mais ainda foram descobertas nos tempos modernos, com o advento da tecnologia de drones e do voo. A maioria das formas foi construída a partir de uma linha contínua, o que é extremamente impressionante, considerando que alguns dos padrões individuais chegam a medir até 370 metros de largura. As linhas conseguiram permanecer visíveis por tanto tempo devido ao clima seco do deserto de Nazca, mas ocasionalmente mudam um pouco quando o mau tempo afeta a região em circunstâncias raras ou por causa de interferência de humanos modernos na área. Mais de 70 das linhas de Nazca formam contornos simples de animais gravados na terra com ferramentas de escavação. Os animais mencionados são nativos da América do Sul e teriam sido inspirados em avistamentos do povo que fez as linhas. Entre as linhas aparecem pássaros como beija-flores, condores, garças e pelicanos. Mamíferos como macacos, cachorros, gatos, humanos e baleias, assim como lagartos, peixes, aracnídeos e outros. Também há muitos petróglifos botânicos que consistem em representações de árvores e flores. As linhas de Nazca foram mencionadas pela primeira vez por Pedro Cieza de León, um conquistador espanhol
conhecido por ter documentado a paisagem e a cultura do Peru em meados de 1500. Quando Pedro Cieza de León as viu das colinas ao redor, antes de serem reconhecidas como figuras de animais, presumiu que eram marcadores de trilhas, indicando a direção de assentamentos, áreas de caça ou outros locais importantes. Depois, foram vistas como vestígios de antigas estradas antes de sumirem por séculos na obscuridade histórica. Pilotos que atuaram no Peru nos anos 1920 perceberam a importância das linhas ao obterem melhor visão das formas desenhadas na terra vistas do ar. Elas logo chamaram a atenção dos arqueólogos que tentaram decifrar seu significado, origem e data. Paul Kosok, historiador americano, foi o primeiro a estudar detalhadamente as linhas de Nazca durante a década de 1940, enquanto visitava o Peru. Ele observou várias características que não poderiam ser mera coincidência, incluindo o fato de que muitas das linhas convergiam no horizonte do deserto de Nazca, no dia do solstício de inverno no Peru. Junto com vários outros cientistas, Cosso começou a tentar interpretar as linhas de um ponto de vista científico. Mas ninguém, com absoluta certeza, tem a resposta até hoje. Nas décadas seguintes, as linhas foram amplamente estudadas para tentar entender por que estavam ali. Apesar de a resposta não ter sido encontrada, aprendemos muito sobre a origem das linhas. Descobriram estacas de madeira cravadas no solo no fim de algumas linhas, que seriam vestígios de ferramentas usadas pela cultura Nazca para gravá-las. Sabemos que formas individuais foram criadas ao longo de vários dias, e as linhas de Nazca, como um todo, foram o produto de centenas de anos de trabalho. Outros objetos de interesse foram descobertos junto às linhas, incluindo figuras que se assemelham a cabeças humanas, figuras que lembram animais não identificados e muitos geóglifos menores que antes eram invisíveis para os cientistas antes do advento das tecnologias modernas. Até 2022, são conhecidos 358 geoglifos de Nazca, e esse número segue crescendo. Drones são usados perto de novos centros de pesquisa no deserto de Nazca, e cientistas esperam que isso revele mais informações sobre as linhas e descubra mais geoglifos. Cientistas acreditam que as linhas de Nazca conhecidas são apenas uma pequena parte do todo. Acredita-se que existam muitas outras que ainda não conseguimos observar, devido à erosão e ao posicionamento das linhas. Existem muitas teorias sobre o motivo pelo qual as linhas foram criadas, muitas das quais têm raízes na ciência e na racionalidade. No entanto, como em todos os mistérios antigos, há quem afirme que as linhas têm ligações paranormais ou extraterrestres, mas vamos falar sobre isso mais adiante no vídeo. As linhas parecem ter forte ligação religiosa, pois foram feitas por pessoas com relação próxima a seu panteão de deuses. Algumas teorias dizem que os animais e figuras das linhas de Nazca mostram essas divindades em detalhes, ou ao menos suas representações simbólicas. Outras teorias afirmam que o povo Nazca gravou essas linhas na terra para que os próprios deuses pudessem vê-las, talvez como uma forma de arte para agradá-los, o que, por sua vez, lhes traria boa sorte e prosperidade. Historiadores sugerem que as linhas representam divindades da água, colheita e outras, com certos animais representando diferentes atributos que agradariam aos deuses. Outras teorias ligam as linhas à astronomia e à cosmologia. Devido às ligações com o cosmos vistas em outras obras antigas de engenharia, como Stonehenge, na Inglaterra, e os montículos de Cahokia, no Missouri, os cientistas estão considerando a ideia de que as linhas foram construídas como uma espécie de observatório antigo,
indicando onde características astrológicas estariam no céu do dia para a noite por à noite. Tais indicações no solo mostrariam onde o Sol nasceria e se poria, por exemplo, ou a localização de certas estrelas no céu noturno. Outros acreditam que os geóglifos mostram representações de constelações de estrelas interpretadas pelos antigos sul-americanos, ou que eles mostravam personificações do espaço negro negativo criado pela ausência de estrelas na Via Láctea. Esses vínculos astrais, talvez, fossem muito importantes religiosamente para essas pessoas, unindo as duas teorias. Alguns estudiosos também conectaram as linhas de Nazca com as ruínas do antigo assentamento Nazca de Kauat, a poucos quilômetros ao sul do local. Esses pesquisadores dividiram os geoglifos em diferentes funções, cada uma das quais era representada por um templo em Kauachi. As funções incluíam glifos, que estavam ligados à cerimônia e ao calendário, o que levou alguns pesquisadores a acreditar que as linhas de Nazca foram construídas para se comunicar com grupos de povos Nazca em todo o seu domínio em diferentes épocas do ano. Isso coincide com a teoria de que as linhas de Nazca serviam como sistemas de irrigação, levando água ao deserto, ou como dispositivos rituais para invocar água à paisagem seca. Algumas teorias são menos críveis. Erich von Däniken, um escritor suíço, por exemplo, teorizou que as linhas de Nazca, junto com vários outros marcos e ruínas antigas, estão conectadas e possivelmente foram feitas por alienígenas antigos que visitaram a Terra enquanto ainda estávamos começando a evoluir e nos civilizar. Ele acredita que as religiões surgiram de alienígenas visitando a Terra, levando antigos povos a vê-los como deuses e criando cultos ao redor deles. Ele vê as linhas de Nazca, em particular, como locais de pouso para OVNIs, com a direção das linhas instruindo os alienígenas sobre a melhor forma de decolar e pousar na Terra, comparando o formato de alguns dos padrões no solo com aqueles encontrados em pistas de aeroportos. Däniken descreve os alienígenas em questão, supostamente, com base em um trecho da literatura sânscrita, como seres semelhantes aos humanos, com peles douradas e brilhantes, que pousaram na Terra, na antiguidade, antes de minerar recursos locais nas terras ocupadas pelos povos de Nazca. Os humanos nativos ficaram tão impressionados com o encontro que criaram assentamentos perto do local do pouso dos alienígenas e os adoraram como deuses por séculos. Eles teriam continuado a criar novos geóglifos, como convites para que seus deuses voltassem à Terra. Mas, infelizmente, os alienígenas nunca mais apareceram. Não é preciso dizer que isso não condiz com a ciência moderna e vários cientistas renomados já refutaram as afirmações de Däniken sobre alienígenas influenciarem a criação das linhas de Nazca. Está claro que as linhas podem ter sido feitas sem instrução ou influência aérea, usando ferramentas básicas que o povo Nazca tinha na época, algumas ainda presentes no local. Como está, essas afirmações não passam de desinformação desrespeitosa, que não reconhece as capacidades do povo que realmente construiu essas impressionantes obras de maravilha antiga. Infelizmente, as linhas de Nazca podem ser destruídas no solo do deserto peruano antes mesmo de termos a chance de descobrir sua história. A poluição causada pelo desmatamento no Peru, assim como a erosão provocada por máquinas humanas no local, começou a fazer com que algumas das linhas desaparecessem. O excesso de chuva, resultado das mudanças climáticas, ameaça apagar completamente as linhas. Lembre-se de que a própria existência das linhas depende da aridez e das condições sem vento do deserto onde elas estão localizadas. Outro problema pode ser visto na forma de invasores que começaram a ocupar o terreno onde estão as linhas de Nazca. À medida que os invasores vivem e caminham sobre o local,
as linhas começam a desaparecer, o que só piora quando eles constroem no terreno e deixam seu gado pastar ali. Ralis beneficentes, corridas off-road e trabalhos de extração também começaram a erodir trechos das linhas, o que, embora resulte em pesadas multas para os responsáveis, está contribuindo para a perda de um sítio cultural de enorme importância. Dito isso, estamos aprendendo cada vez mais sobre as linhas o tempo todo. O trabalho de pesquisa responsável realizado no deserto de Nazca está ajudando os cientistas modernos a revelar mais glifos e artefatos de Nazca, o que, por sua vez, esperamos que possa nos contar mais sobre por que essas linhas foram criadas originalmente. Se tem significado religioso, astrológico ou tecnológico, ainda é debatido. Mas uma coisa é certa, as linhas continuam sendo uma maravilha impressionante do mundo antigo.